Queridos em Cristo, para nossa meditação neste dia, quero ler uma palavra do apóstolo Paulo e outra de Jesus Cristo. Primeiro, Efésios 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos ler agora Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O texto do apóstolo Paulo, em sua carta aos irmãos de Efésios, é uma palavra tão presente, uma advertência que parece que foi citado ontem. Entre outros ensinos, Paulo nos conclama a estarmos vigilantes com toda a perseverança. A palavra grega para vigiar é agrupnoutes, que significa estar alerta. Não tem como negar que vivemos numa guerra espiritual constante. Quem serve a Deus com interesse de coração tem uma vida devocional com Deus, de oração, intercessão e leitura bíblica. Sabe o que estou dizendo? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você é atacado. As forças satânicas são implacáveis. Da mesma forma, sabemos que Deus existe e age, fala e liberta e cura e transforma. Sabemos que o inimigo fala, rouba, mente, destrói também. Portanto, uma grande arma que devemos usar é estar alerta, pois ele pode agir a qualquer momento. Sabemos que os anjos de Deus estão nos protegendo, nos guardando, destruindo armadilhas do inimigo. Os anjos fazem a parte deles, da mesma forma que Deus faz a sua parte, da mesma forma que nossos inimigos estão fazendo a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte também, queridos. Davi, no Salmo 34, 7, deixa claro que o anjo protege só aquele que teme e serve a Deus. Vigiar é estar alerta, observar o que está acontecendo ao redor. A história comprova que os americanos perderam a guerra contra o Vietnã porque não vigiaram. A forma que os Vietcongues faziam guerra, eles cavavam inúmeros túneis e atacavam de surpresa. E assim, o poderoso exército sucumbiu porque não vigiou. Creio que o irmão já ouviu falar em síndrome do Vietnã. Para a maior potência do mundo, os Estados Unidos, a guerra do Vietnã resultou na maior vergonha armada que eles tentam apagar da memória. Resumindo, no começo da década de 70, os protestos contra a guerra aconteceram em grande quantidade nos Estados Unidos. Jovens, grupos pacifistas e a população em geral iam para as ruas pedir a saída dos Estados Unidos do conflito e o retorno imediato das tropas. Neste momento já eram milhares os soldados norte-americanos mortos no conflito. A televisão mostrava cenas violentas e cruéis da guerra. Sem apoio popular e com derrotas seguidas, o governo norte-americano aceita o Acordo de Paris,
que previa o cessar-fogo em 1973. E em 75 ocorre a retirada total das tropas norte-americanas e a vitória do Vietnã do Norte, simplesmente porque os Estados Unidos não vigiaram. O conflito deixou, queridos, mais de 1 milhão de mortos entre civis e militares, o dobro de mutilados e feridos. A guerra arrasou campos agrícolas, destruiu casas e provocou prejuízos econômicos gravíssimos no Vietnã. Tem uma cena que correu o mundo e marcou esta guerra, é o desespero de Kim Phuc, uma garotinha de 9 anos correndo totalmente nua, junto com outros meninos e fugindo das bombas ali nas suas costas pelos americanos. Hoje ela já é adulta, evidentemente, é embaixatriz da boa vontade da Unesco. Queridos, a palavra diz que o amor esfriaria em muitos. Mateus 24:12. Muitos acham que esta palavra é para a humanidade sem Cristo, mas antes, pelo contrário, isto é para a igreja de Cristo. A própria palavra, logo em seguida, testifica isso, dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo, versículo 13. Se olharmos para a sociedade, para as famílias, veremos divórcios e filhos revoltados, se drogando, se prostituindo e até mesmo matando. O crime está em escala assustadoramente insuportável. O que isso significa? Significa que a maldade se multiplicou no coração dos homens. Jesus revela em sua palavra que nos últimos tempos haverá uma apostasia generalizada e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Já o apóstolo Paulo, em estreita submissão à palavra do Salvador Jesus, coloca como um evento anterior à revelação do iníquo, do anticristo, e já mencionada na apostasia. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. O verbo apostatar, considerando a sua raiz semântica, está relacionado à ideia de afastar-se de algo. A apostasia, dentro do contexto bíblico, é o desvio ou afastamento consciente da verdadeira fé. Apostatar, queridos, é bem diferente do que desviar. Desviar é deixar o caminho que segue por um tempo, mas depois volta. Já a apostasia é a mudança radical de posição e sem volta. Uma vez que acreditava em Deus, hoje é ateu e prega esta descrença e até escreve livros aí contra Deus. Consequentemente, vemos aqui uma reação em cadeia. A multiplicação crescente da iniquidade gera uma apostasia de grandes proporções. Olha o que Paulo falou: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E principalmente os versos 10 e 11 diz assim: e com todo o engano da iniquidade para os que perecem,
porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. O apóstolo Paulo menciona sinais e prodígios de mentira sendo apresentados, assim como engano para os que perecem porque não receberam o amor da verdade. De sinais e prodígios de mentira, as igrejas estão repletas. Acho melhor nem começar a citar exemplos absurdos de heresias criadas para enganar aqueles que têm preguiça de conhecer a palavra de Deus. Muitos estão anunciando sinais e prodígios. Já é motivo suficiente para que devamos desconfiar do que pode ser encontrado, principalmente diante das palavras de Jesus Cristo. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mateus 24, 23 ao 24. Não tenho dúvida, querido, de que o esfriamento deste amor e o desvio da verdadeira fé por parte de muitos são sinais claríssimos, intimamente ligados ao anticristo que já está às portas. Para encerrar, peço, por favor, não deixe seu amor esfriar nunca. Se isso acontecer, você não será o mesmo e a sua vida espiritual entrará em bancarrota total e possivelmente você não conseguirá mais se reerguer. Por isso que Paulo falou, aquele que está em pé, vede que não caia. É um perigo isso, querido. Então, se esforce vigiando e perseverando em sua fé. Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. E o que é perseverar, querido? Perseverar significa persistir, continuar firme, constante no sentido espiritual. Amém? Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, tua palavra é a verdade, é esclarecedora. Estamos vivendo dias difíceis em que o diabo tem levado muitos ao desvio espiritual e especialmente à apostasia total. Dai-nos graça e força para resistirmos até o fim. Como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado pelos ensinos, ó Deus, da tua palavra, bendita palavra. Obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. Querido, um abraço fraterno, Deus abençoe ricamente a sua vida e o seu lar. Em fervente oração, venho teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o
Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu Que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver